Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, muitas informações do Peixe para você que tá ligadinho no canal. E vamos falar sobre o jogo de logo mais, 16 horas, Vila Belmiro contra o Água Santa. É isso mesmo, um duelo importante para o Peixe e o Santos pelo segundo ano consecutivo deixa tudo para a última rodada. O ano passado, o Santos se livrou do rebaixamento no último jogo contra o São Bento. Esse ano, briga contra o rebaixamento, mas ainda tem chances, inclusive, de passar para a próxima fase do Campeonato Paulista. Coincidência ou incompetência? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Quero falar também sobre os prováveis times de Santos e Água Santa. E você vai saber tudo sobre reforços, aliás, nomes que estão sendo aí divulgados pela imprensa, né? Vamos falar o que tem de verdade, aquilo que tem de concreto ou não de todos estes nomes. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Meus amigos varandeiros, logo mais a bola vai rolar, Vila Belmiro, 16 horas, e o torcedor santista vai acompanhar da Vila Belmiro ou da sua casa um jogo decisivo para o Peixe. O Santos chega à 12ª rodada do Campeonato Paulista, brigando para não cair e com chances também de classificar neste último jogo contra o Água Santa. É realmente fruto de uma gestão muito ruim na parte esportiva do Santos, né? Que mais uma vez, pelo segundo ano consecutivo, a história se repete. Hoje, às 16 horas, nós teremos um jogo emocionante do Santos, porque o Água Santa briga para se classificar no seu grupo. O Água Santa está melhor do que o Santos no Campeonato Paulista, joga pelo resultado dele. Se ele ganhar a partida, o Água Santa estará na próxima fase e o Santos precisa vencer o Água Santa e depender de um tropeço do Santo André, que vai jogar contra a Inter de Limeira em Santo André. Portanto, o Santos não depende só dele para se classificar. Agora, se o Santos ganhar a partida e o Santo André perder ou empatar, o Santos estará na próxima fase e vai pegar o RB Bragantino. Qualquer outro tipo de resultado, se o Santos empatar ou perder, aí de fato o Santos está fora do Paulistão da fase final, né? Se o Santos empatar, ele foge do rebaixamento, não tem nenhuma chance de ser rebaixado. E se o Santos perder, aí vai precisar torcer contra a Ponte Preta, que vai jogar contra o Ituano no Moisés Lucarelli. Se a Ponte ganhar do Ituano em casa e o Santos perder, a Ponte passa ao Santos. Aí o Santos teria que torcer por um outro resultado, a derrota da Ferroviária, e aí o Santos iria decidir com a Ferroviária no saldo de gols. Então é realmente uma situação complicada para o Santos. O Santos hoje joga tudo na Vila Belmiro. Ontem nós tivemos no CT Repelé um protesto pacífico da torcida uniformizada do Santos, da torcida jovem, que conversou com os líderes do elenco e também com a diretoria. E existe um compromisso do Santos hoje de vencer, pelo menos foi a promessa que os jogadores fizeram à principal torcida do Santos Futebol Clube. A Vila hoje deve receber um grande público. Até ontem os ingressos ainda não haviam se esgotado, né? Portanto, muitos ingressos ainda estão à venda. É claro que o torcedor deve decidir ir ao jogo na última hora. O torcedor que estiver hoje na Vila Belmiro precisa apoiar o Santos do início ao fim, porque a gente sabe que a questão emocional, né, pode decidir o jogo para um lado ou para o outro. Então o torcedor precisa sim apoiar o Santos hoje do primeiro ao último minuto, e qualquer tipo de protesto, que seja pacífico inclusive, é importante sempre ressaltar isso, deve ser feito após a partida e não durante, para não prejudicar o andamento do jogo, né? O Santos hoje tem um jogo importantíssimo e o rebaixamento mancha a história do Santos para sempre, né? Então esses dirigentes incompetentes que o Santos tem hoje, e também já teve aí em outras gestões, eles não sabem, né, o quanto é ruim para a história do Peixe um rebaixamento, né? Então é realmente uma situação complicadíssima do Santos e é sinal de muita incompetência, né? Não tem nada de coincidência, é incompetência. Os problemas que o Santos está enfrentando nesta temporada são os mesmos que enfrentou na temporada do ano passado. Agora, vamos falar sobre dentro de campo. O Santos Futebol Clube hoje deve repetir a mesma formação da última partida contra a Ferroviária. É isso mesmo. O Santos deve ter em campo, eu vou colocar aqui as escalações para você
ter aí na sua tela: João Paulo, Auro, Kaique, Bauerman e Pires, Camacho, Zanocelo e Goulart, Barbosa, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Já o Água Santa vem com Victor Souza no gol, Alex Silva na direita, Helder, Jefferson Bahia na zaga e Juan na esquerda, Rodrigo Sam, PH Guimarães e Lelê no meio, Fernandinho, Dadá, Belmonte e Álvaro na frente. Este é o provável Água Santa, que briga também pela classificação. Agora, pode haver uma alteração na zaga do Santos Futebol Clube com a entrada do Emiliano Velasquez, jogando ao lado do Bauerman. Neste caso, o Kaique Fernandes perderia a sua vaga na zaga. E uma outra possibilidade é o Kaique deixar a zaga, mas jogar no meio-campo, né? Jogar ali, o Santos jogar mais uma vez no 4-1-4-1. Então vamos aguardar a escalação final do Fabian Bustos. Fato é que o Marcos Leonardo foi muito bem na última partida, deve jogar. O Marcos Leonardo tem muitas chances de jogar. O Lucas Barbosa foi muito bem contra a Ferroviária também, vai jogar pelo lado direito. O Lucas Braga deve jogar pelo lado esquerdo, principalmente para ajudar o Lucas Pires na marcação, né? Já que o Pires apoia bastante. O Goulart deve jogar de meia, e aí a dúvida no meio-campo, né? Já que nenhum dos jogadores, nem o Zanocelo, nem o Sandri, tem agradado nas últimas partidas. O Camacho, que é o jogador com maior característica de marcação, deve sim ser titular. Então é um jogo dificílimo para o Peixe. O Santos precisa se impor desde o início da partida. Eu acho que não existe uma outra receita para o Santos hoje que não seja jogar para cima. O torcedor tem que apoiar e os jogadores precisam realmente deixar tudo no gramado, né? Precisa deixar tudo no gramado. O Água Santa também joga uma partida decisiva, então não será um jogo fácil. Não será um jogo fácil. O Santos precisa pressionar desde o início para tentar furar o bloqueio do Água Santa no início da partida. A gente sabe que com o passar do tempo a pressão vai aumentando, os jogadores vão ficando nervosos. Então começar a partida no início pressionando e conseguir gol nos primeiros 15 minutos pode mudar a história da partida hoje na Vila Belmiro. Uma partida importantíssima para o Peixe. Repito, acho que o Bustos tem feito um bom trabalho até aqui, né? Ele vai para o seu 4º jogo no comando do Santos Futebol Clube. É um treinador que tem buscado mudar o time, tem buscado soluções dentro do elenco e conta agora com alguns reforços que o Santos está trabalhando no mercado, que daqui a pouquinho eu vou falar. O que tem de verdade em todos esses nomes que estão sendo aí mencionados na imprensa. Bom, eu vou dar o meu palpite aqui, quero que você dê o seu palpite também no chat do Varanda Futebol Debate, no chat não, nos comentários, né? Eu quero que você dê também o seu palpite. Meu palpite para hoje é 3-1. Eu acho que o Santos hoje vence a partida. E aí vai depender do resultado do Santo André, que pega a Inter de Limeira, né? Vamos torcer para a Inter de Limeira atrapalhar a vida do Santo André, até porque a Inter também briga por uma vaga na próxima fase. Então, se a Inter empatar ou ganhar do Santo André e o Santos vencer o seu jogo com uma vitória simples, o Santos estará na próxima fase do Campeonato Paulista. Portanto, 3-1 é o meu palpite para o jogo de hoje. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre reforços? O Santos está muito próximo de anunciar o retorno do meio-campista Alisson. É isso mesmo. O Alisson, que estava no Al-Hassen, o Al-Hassen não pagou o Santos Futebol Clube, né? Fez uma compra parcelada, o Al-Hassen, né? Modo José Carlos Pérez, mas não pagou o Santos Futebol Clube. O jogador, que foi vendido em agosto do ano passado por $800 mil, foi negociado em 3 vezes. O Al-Hassen pagou apenas a primeira parcela e não pagou mais o Santos Futebol Clube. Com isso, o Alisson conseguiu a sua liberação junto ao time árabe e agora vai acertar com o Santos Futebol Clube. Porém, na última partida do Al-Hassen, o Alisson teve uma grave lesão no joelho, aliás, grave pela imagem. Vamos esperar os exames, mas considerando todo o histórico que o Alisson tem no joelho, né? E a imagem da contusão realmente preocupa e preocupa muito. Vamos torcer para que não seja nada tão grave assim, né? Pelo que nós vimos na imagem, realmente preocupa muito. Mas vamos torcer para que realmente o Alisson possa assinar o seu contrato com o Santos Futebol Clube de retorno e voltar a jogar pelo clube. Se ficar constatada alguma lesão mais séria, aí realmente o Santos vai precisar talvez rever a negociação, porque o momento do Santos não é um momento fácil.
O Alisson não é um jogador barato, ou seja, o Alisson tem um salário razoavelmente alto. Então, trazer o Alisson e realmente ficar com o Alisson parado, né, 6, 8 meses, não seria nada interessante, porque o Alisson estaria vindo para resolver um problema crônico do meio-campo do Santos, que é justamente a marcação. Bom, outros nomes que foram falados no dia de ontem é o William Maranhão, que causou realmente um alvoroço danado na internet, o torcedor do Santos revoltado com a possibilidade do William Maranhão jogar pelo Peixe. O William Maranhão que tem péssimos números no Bahia, o Bahia foi eliminado já do campeonato baiano. É um jogador que tem números, inclusive, pior do que o Camacho jogando no Santos Futebol Clube, né? Não é um jogador que vai resolver o problema do meio-campo, é mais uma incógnita, é mais um jogador duvidoso. Então eu concordo, né, com as reclamações do torcedor santista quanto à possível vinda do William Maranhão. Eu acho que o Santos precisa pensar em jogadores que chegam para resolver o problema e não para inchar o elenco e não realmente para aumentar o número de jogadores duvidosos do elenco do Santos Futebol Clube. O Santos no dia de ontem desistiu do jogador Almendra, o meio-campista do Boca. A pedida do Boca foi muito alta, o Boca não aceita emprestar o jogador, quer vender pelo menos 50% do jogador. Então o Santos declinou, o Santos tirou o pé da negociação com o argentino Almendra. Um outro jogador que segue sendo procurado pelo Santos Futebol Clube é o Byron Castilho, né? O Barcelona de Guayaquil avaliou o valor do jogador em 5 milhões de dólares. Portanto, este é o valor de 100% do Byron Castilho, lateral direito, xodó do treinador Fabian Bustos. O Santos fez uma proposta de 50% para a compra do jogador, né? Para comprar 50% dos direitos federativos do Byron Castilho. O Barcelona negou. O Barcelona quer no mínimo 70% para vender o jogador ao Santos Futebol Clube. Portanto, o Santos vai ter que pagar mais se quiser contratar o Byron Castilho. Um outro jogador falado no dia de ontem é o Angulo, centroavante do Cruz Azul do México. Ele que tem contrato com o Cruz Azul até o meio do ano, né? E o Angulo, ele tenta fazer uma rescisão amigável com o Cruz Azul, aceita inclusive baixar o seu salário para jogar no Santos Futebol Clube. Ele que tem conversado com o Fabian Bustos, o Bustos quer um jogador brigador lá na frente, né? Ele quer um centroavante de fato, a gente já havia falado sobre isso, e o Angulo é o nome do momento. Portanto, tá aí Angulo, jogador de 26 anos, jogador que atua pela seleção equatoriana, não é titular da seleção equatoriana, mas tem figurado nas últimas convocações do Equador. Portanto, Angulo é um nome muito forte para jogar no Santos Futebol Clube. Inclusive, o jogador aceita baixar bastante o seu salário para jogar no Santos. Sobre o Tietê, o Atlético Mineiro não concordou em rescindir o contrato de empréstimo antes do término. O término do contrato do Tietê vai até 31 de maio, o contrato dele de empréstimo. O Santos terá que esperar acabar o contrato do Tietê com o Atlético para aí sim trazer o jogador por empréstimo, já que o São Paulo liberou as negociações entre Santos e Tietê. Portanto, tá aí, vários nomes sendo falados nas últimas horas, de concreto mesmo, somente o Alisson, porém com a questão da contusão do Alisson, a situação pode se complicar, né? O Santos pode declinar realmente da contratação, do retorno do jogador Alisson. É isso, meus amigos varandeiros, não esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e vem pro Varanda Futebol Debate. Logo mais, Vila Belmiro, estaremos juntos a partir das 14 horas ao vivo da Vila. Grande abraço, valeu galera, tchau!